Olá, tudo bem? De novo, vamos continuar estudando, não é? Você tem que se importar por sua vida como eu me importo pela minha. Todo mundo tem que se importar pela sua viagem. Estamos todos nós aqui, cada um fazendo uma viagem particular. Já viemos fazendo essas e tantas, e vamos fazer ainda infinitas, muitas. Então vamos estudar para ficarmos mais espertos a doutrina dos Espíritos. Hoje o livro dos médiuns. Então eu vou colocar para você já aqui o livro, você já está vendo aí, e nós vamos procurar falar sobre esse assunto. O número 77, nós já falamos dele, tá? Tá no vídeo anterior, tá no livro dos médiuns, tá na playlist Deus, Jesus, Maria, no canal do YouTube. Pode procurar, tá lá. Foi o do sábado passado. E aqui fala, por exemplo, como é que os espíritos fazem com que um objeto, não é, tenha uma vida fictícia. E essa vida fictícia, vida artificial, né? O objeto é manipulado pelo pensamento, pela vontade do espírito, tá? Então o objeto não tem vida como ser humano, como nós estamos aqui. Mas o espírito, para poder fazer com que esse objeto funcione, só pode através da combinação do fluido do espírito, que vem do fluido cósmico universal, e do fluido do médio, fluido animalizado. Falamos disso no número 77. Se você quiser entender essa parte aqui, eu lhe aconselho a ir assistir esse vídeo, tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos aqui. O número 78. Porque aqui vai falar sobre os incrédulos. Ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, que foi o que aconteceu em 1800, começou isso por aí, 1848, sem ponto de apoio é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Isso os incrédulos dizem que é assim, não é possível, tem que ter um ponto de apoio para poder levantar os objetos, não é não? Para nós aqui na Terra e os espíritos. Aí ele diz, olha, responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Então os espíritos negam os incrédulos, as pessoas aqui encarnadas negam os incrédulos, mas não prova. E o espiritismo vai lá e prova que é possível. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrariar ele todas as leis conhecidas. Os espíritos pouco se importam para isso. Porque sabe que quando nos desencarnarmos, também nós vamos compreender. E também ao longo dos anos nós vamos compreender tudo isso aqui. Circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Os negadores, eles só negam, mas não provam. O espiritismo prova que as mesas giram, que um controle pode ter vida, uma vida fictícia, um controle remoto. Já falamos sobre isso. Acabamos de explicar uma dessas leis. Quando ele diz acabamos de explicar, ele explica aqui no número 77. Tá? Ele diz acabamos de explicar. Então, ele diz acabamos de explicar uma dessas leis. Mas isso não é razão para que eles aceitem, precisamente porque ela nos é revelada pelos espíritos, ou por os espíritos, que despiram a veste terrena, ou seja, não estão mais encarnados, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia, a nossa academia aqui material, ou seja, a pessoa não morreu. Então eles acreditam nos acadêmicos, mas não acreditam nos espíritos. De modo que, se o espírito de Arago, aí agora, ó, o espírito de Arago, ele está o quê? Vivo na Terra, houvesse anunciado essa lei, eles a teriam admitido que, de olhos fechados. Mas como Arago, né, o espírito de Arago está morto, eles acreditam que é uma utopia. E assim negam. E o espiritismo prova que é possível isso aí. As mesas girantes foram assim. Por que isso? Porque acredito que, tendo o Arago morrido, tudo que nele havia também morreu. Ou seja, tudo que a gente aprende, quando morre, esses aí acreditam que perdemos tudo. E os espíritos dizem que nós guardamos todas as nossas individualidades. Tudo que é bom e tudo que é ruim que aprendemos, que temos conosco. Não é?
não temos a presunção de dissuadir, não é? De dissuadir. Nós não temos a precisão, como está aqui, ó, dissuadir, de mudar de opinião, não é? Ou de instigar, de induzir, ok? Eles dizem, não temos a pretensão, mas tudo bem, vamos lá. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo, por instante, da teoria da animação fictícia. Pronto. Vamos aqui um pouquinho comigo. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Veja só. Vocês estão vendo aqui um controle remoto. As mesas girantes, eu vou girar ele aqui. As mesas girantes, elas se movimentavam, faziam movimentos que desafiam a ciência até hoje. E esses objetos ainda existem hoje. Acontecem esses fenômenos. Até provavelmente você conhece. Em famílias, objetos serem sacudidos, tá? Mas eles podem ser animalizados aqui, ó, uma vida fictícia. Então, quando eu quero desligar, eu vou para um desses dois botões aqui, ó. Aí eu desligo aqui, parece que é esse aqui que eu desligo. Então, como eu tenho o meu membro, minha mão, meu braço, então através dos meus dedos eu posso desligar aqui. Mas uma vez que eu estou desencarnado, eu não consigo mais desligar. Para fazer isso aqui, para apertar esse botão aqui, eu tenho que dar vida a esse controle no mundo dos espíritos, desencarnado. Eu tenho que combinar o meu fluido com o fluido do médium. O fluido que vem do cosmo, fluido cósmico universal, com o fluido do médium animalizado. Então eu posso dar uma vida ao controle e o controle vai fazer o que minha mão faz. Ó, quando eu penso, fecha a mão, abre a mão, um dedo, dois dedos. Então eu penso, faço isso. Então o objeto passa a ter essa função do corpo. Então, com o meu pensamento, a impulsão do meu pensamento, a minha vontade, ele liga e desliga. Eu não preciso apertar em qualquer botão, porque eu tenho um controle sobre ele, e ele tem o meu fluido combinado com o fluido do médio. Então, do jeito como eu mando o meu braço fazer isso com os dedos, eu posso mandar ele fazer o que eu quiser. Ok? Então, naquele filme Ghost, lembra disso? No filme Ghost, que a pessoa ia levantando uma moeda na parede? Lembra? Pelo dedo, né? Que ela começa do chão e vai levantando, e você vê a mão da pessoa, vê o dedo. Aí os espíritos dizem, não é possível, porque o dedo, a matéria você não tem mais. A matéria tangível que nós temos aqui, quem desencarnou não tem mais. Graças a Deus que é assim, olha, porque se não fosse, seria perigoso. Então o espírito podia pegar uma arma e atirar numa pessoa com facilidade, ou uma faca e fazer o mal. Ou chegar no semáforo, bagunçar o semáforo. Ou botar um objeto que bloqueasse um determinado carro em velocidade, uma moto, e causava um acidente. Graças a Deus, Deus tudo sabe fazer, está tudo perfeito. Então o espírito desencarnou, ele perde o corpo. Ou seja, ele está despido do corpo, embora ele está com essa roupa. Se eu desencarnar, se eu desencarnar hoje, eu vou estar com essa roupa que está aqui. Porque é essa roupa que eu estou vestido. É por isso que você se encontra, às vezes, no sonho, não sei se já aconteceu com você, se encontra no sonho, na vida espiritual, que é um momento de recreação maravilhoso para nós, quando vamos dormir ou tiramos um cochilo. É maravilhoso o repouso. Porque o corpo é que precisa do repouso e o espírito está livre ali, quase 100% livre. Então, eu guardo a impressão de que eu estou bem vestido. Se eu fui dormir com essa camisa, eu vou me ver no mundo espiritual com essa camisa. Agora, se eu fui dormir de camisola, não é de roupão, eu vou me ver de roupão. Se eu fui dormir só de sunga, eu posso me ver só de sunga no mundo espiritual. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu acho que já aconteceu com você e acontece. Se você for dormir pelado, o corpo, você se encontra no mundo espiritual pelado, fica até com vergonha e quer vestir a roupa. Já aconteceu várias vezes comigo. É exatamente. Porque nós nos vemos exatamente como antes de irmos ao repouso. E quem desencarna, simplesmente perde a veste, o corpo. E ele continua vestido, que chamamos o perispírito, que guarda todas essas impressões que era do corpo. Então, as impressões dos braços, dos membros, dos olhos, tudo isso nós guardamos. Porque ainda nós não somos espíritos assim tão evoluídos para dissipá-los e ficarmos
de uma maneira muito mais harmônica, como espírito. Não que isso vai nos levar ao desequilíbrio profundo, de maneira alguma. Mas vamos sentir mais as impressões da matéria. Mas eu não posso mais pegar num objeto e desligar e fazer o que eu quero, porque eu já não tenho mais os órgãos. E é só possível se eu combinar o fluido cósmico universal, que eu vesti o perispírito, já falamos desse assunto, o perispírito, que é semelhante à última encarnação que você teve, como eu já disse. Se eu desencarnasse agora, eu ia ter essa aparência no mundo espiritual, para o médio. Então, esse fluido, que é o perispírito, que eu estou vestido, quando o corpo morre, eu continuo vestido com toda a aparência do corpo. Esse fluido eu posso combinar com o fluido do médio e fazer com que o objeto, a mesa girante, possa ter vida fictícia. Mas esse objeto, essa mesa, ou seja o que for, só vai fazer aquilo que eu quiser, como espírito, tá bom? Ou com alguém, ou um espírito que possa, que está com esse fluido médio, ele só pode fazer aquilo que a pessoa quer. O espírito quer, por exemplo, porque ele está desencarnado, então ele pode fazer todos os movimentos que ele quiser. Uma estátua pode falar, não é? É interessante isso, assunto muito bom. É isso aí que nós gostaríamos que você tentasse compreender. Porque os incrédulos negam, mas eles não provam, e o Espiritismo prova. Mas os incrédulos não estudam, não conhecem essas leis. Os incrédulos acreditam tudo saber, quando na natureza ainda nós temos muito a descobrir. Não é verdade? Então, humildade sempre, porque o que Deus fez é perfeito. Deus não vai nos matar, nunca nos matou, nos deu a vida. Cada um de nós tem uma vida, ou seja, eterna. Agora, os corpos, nós tivemos já milhões deles, bilhões, e nós vamos ter ainda outros bilhões e trilhões de corpos daqui até chegarmos à nossa perfeição como espírito puro, não como Deus, que nós não vamos chegar nunca como Deus, mas como espírito puro e nos tornarmos assim como Jesus, fazendo milagres, entre aspas, fazendo coisas que só Jesus que fez, porque ele disse que nós podemos fazer igual a ele ou melhor do que ele. E é por isso que ele sabe que nós vamos chegar um dia a sermos espíritos puros. Mas precisaremos de muitas encarnações, mas só temos uma vida. Então, essas leis que os incrédulos não acreditam, eles podem negar, mas não provam. E o Espiritismo prova que isso é possível, que isso foi feito assim, as mesas girantes. E nas casas das pessoas, pode procurar que alguém tem esse fenômeno, ou já aconteceu na família. Tá? Um objeto, uma luz desligar, uma televisão, ou ligar de novo a luz, ou ligar a televisão, ou outros objetos, pancadas, tá certo? Isso é possível, sem problema nenhum. Isso é possível. Agora, é aí que nós deixamos para vocês, se quiserem pesquisar mais e se aprofundar mais. Desculpe o tempo, mas gostaríamos de fazer o mais rápido possível, porque as pessoas que assistem, muitas vezes, querem que seja assim um estudo bem rápido, né? Porque já carregam elas pouco tempo para estar estudando, né? Desculpe aí. Então, meus irmãos, eu lhe agradeço. Quero que Deus abençoe sua vida. Quero que Deus ilumine você. E, olha, fica com Deus. Deus é o nosso Pai. Deus quer o nosso melhor. Então, eu tenho certeza que você vai crescer, que você vai evoluir e você vai entender tudo isso. Que a paz de Deus esteja sempre, mas sempre, sempre, sempre com você e comigo. Nós somos filhos de Deus.